Olha, para a gente fazer o uso da Probite, o que a gente tem que fazer? Estou aqui com uma Probite de 2 milímetros de espessura, pode abrir um pouquinho lá. Vou colocar lá em região de molar, encosta os dentes. O paciente encostou os dentes, eu vou pegar a paleta anterior, vou levar ela nessa região aqui até onde ela travar. Se a gente for ver aqui, está travando no 4,5. Pode abrir um pouquinho. Jogo essa mesma paleta de 2 milímetros para o lado esquerdo. Peço para o paciente encostar os dentes de volta. Eu sei que ali do lado direito bateu em 4,5. Aqui está batendo um pouquinho menos, aqui está batendo em 4, né? Então eu sei que para eu conseguir esse espaço de 2 milímetros na região direita, eu vou precisar ter mais espaço aqui do lado esquerdo. Então eu vou travar aqui no 4,5 que a gente conseguiu antes, pode morder lá, e o paciente ele vai ficar estabilizando a paleta assim. O que acontece? Normalmente quando a gente deixa o paciente dessa maneira, tá vendo que a Probite ela começa a mexer para um lado e para o outro sem parar? Se o paciente ele protruir ou não, a paleta ela começa a fazer uma gangorra. Para que não fique acontecendo essa gangorra ali, aí a gente pode fazer o travamento dessa paleta com algum tipo de elastômero. Eu gosto bastante de usar o Zeta Labor justamente para esses casos. Então, se eu olhar agora, ó, o paciente ele brincou com a paleta aqui. Uma das maneiras da gente não errar é pede para o paciente morder e ele vai abrindo a boca bem devagarzinho agora, vai abrindo devagar, devagar, devagar e fecha. E a gente estava no 4,5 porque eu não tenho desvios da posição de abertura desse paciente. Aqui eu já estou com o Zeta manipulado, e daí o que eu faço agora? Eu travo essa paleta nos 4,5 e eu seguro essa paleta aqui até o Zeta Labor pegar presa, justamente para quê? Eu ter certeza que não está saindo da posição que eu já predefini antes, né? Na espessura que eu já predefini antes. Aí a gente dá o tempinho até o Zeta pegar presa. Então, esse Zeta anterior ele já pegou presa e eu sei que a minha paleta ela não vai mais se movimentar. Eu não tenho mais nenhum tipo de probabilidade que esse paciente ele consiga movimentar essa mandíbula para a gente fazer o registro na posição errada, né? A partir desse momento, eu pego mais uma porção de elastômero, agora eu pego uma porção um pouquinho maior, e o que eu faço? Posso pedir para o paciente abrir, mas eu não vou pedir para o paciente abrir agora, ele vai manter a boca fechada e eu jogo essa porção de Zeta tanto de um lado quanto do outro lado, né? Eu dividi essa porção de Zeta em duas partes e daí o que acontece? Eu não consigo ficar empurrando lateralmente, né, por vestibular. Então eu pego a própria bochecha do paciente e eu massageio toda essa região justamente para quê? Para que esse Zeta ele penetre, ele entre nesse espaço interoclusal do meu paciente. E daí eu só vou pegando e eu vou juntando esse Zeta em volta do meu stop anterior para que depois que ele pegue presa vire uma peça única. E na hora que a gente tira o registro ele fica assim, ó. O que acontece? Todas as vezes que a gente está tentando fazer o registro, eu tiro a paleta e eu guardo ela para que o laboratório não perca, não roube, né? E a gente vai ver que toda essa região aqui, ó, ela copiou tanto o dente quanto o tecido mole. Toda vez que a gente tem cópia de tecido mole, eu sempre prefiro que a gente remova esse tecido mole aqui e eu deixe esse meu registro somente sobre tecido duro. Então eu corto sempre um pouquinho abaixo da minha meia gengival, da minha papila gengival ali. Justamente para quê? Para que na hora que o laboratório vai tentar encaixar esse registro ele fique bem preso e bem adaptado. Então, ó, aqui eu terminei de fazer todo o corte da região onde pegou tecido mole por vestibular, tanto na região superior quanto na região inferior aqui. E daí o que acontece? Nessa região aqui, eu vejo que eu tenho a oclusal, mas obviamente como a gente foi empurrando, o que aconteceu? Foi além, e essa região aqui ela está toda distorcida, né? Então eu não preciso de tudo isso daqui. Quanto menos material o nosso registro tiver, é mais fácil do laboratório conseguir fazer o encaixe certeiro desse tipo de registro intermaxilar. Então eu tiro de um lado e vou tirar do outro, mas o que acontece? Metade da minha oclusal ela está estabilizada. Faço isso a mesma coisa aqui desse lado e desse outro lado. Então, aqui está o meu registro intermaxilar feito, né? O que eu vou ver, ó? Tá vendo que eu estou abaixo da minha região da papila, eu não tenho tecido mole sendo moldado nessa região aqui, nem por região inferior, nem por região superior. E além disso, eu tenho travamento de todo meio da minha oclusal dos dois lados, ó. Borda incisal dos inferiores, borda incisal e metade da vestibular dos meus superiores.